Você pode torcer por Grêmio ou torcer por Inter. Você pode torcer por Flamengo ou palmeirense. Tem palmeirense aqui? Daí a gente vai orar no final do culto. A palavra casa. Casa. O que ela remete ao seu coração? O que traz à sua memória? Que sentido tem a palavra casa para você? Qual o sentido? O que ela lembra? O que ela remete ao seu coração? Aconchego. O lar. Nosso lar. O que mais? Opa, vamos lá? Segurança. Família. Amor. O que mais? Cuidado e proteção. Muito bom. Tem mais coisas que casa representa? Vida boa. Vida boa. Comida boa. A comida boa, claro. Comida boa. Uma casa é feita de boa comida. Aliás, o melhor lugar da casa não é a sala, né? Nem o quarto, é a cozinha. A cozinha é o melhor lugar. Aconchego. Refúgio. Um porto seguro. Bênção de Deus. Bênção de Deus. Pode também ser uma baguncinha, né? A casa também tem nossa bagunça, né? Afinal, lá a gente deixa um pouco as coisas bagunçadas, soltas, enfim. Lá em casa, por exemplo, a gente arruma a casa uma vez por semana, só quando a diarista vai. No restante, eu deixo ela assim. Também é assim? Uma vez por semana? Ótimo, viu? Uma baguncinha é bom também conviver com ela, né? Casa nos remete muitos sentimentos, nos relembranças, coisas boas, como refúgio, como segurança que vocês falaram. A Bíblia também, ela tem uma perspectiva, uma visão sobre casa. O termo grego para casa é oikos. Oikos significa casa. Oikos não é só uma casa de paredes, né? Não só de tijolos, mas ela é tudo isso que vocês aqui expressado. Na Bíblia, a compreensão de oikos é isso. Hoje nós também estamos celebrando 70 anos de uma casa de Deus, uma casa de oração, que é a Comunidade dos Apóstolos. E que também nós queremos ser essa casa que vocês expressaram como um aconchego, um lugar para a gente descansar, se refugiar, se abastecer, onde tem comida boa, tem alegria, tem sorriso, tem histórias, tem encontros e desencontros. É interessante que o termo oikos, também quando ele é mencionado para se referir ao mundo. No Novo Testamento, oikos também é o mundo, a casa onde nós habitamos. O mundo é a casa onde nós habitamos. O planeta é a nossa casa. Oikumene é uma expressão do Novo Testamento para dizer esse mundo, essa casa de Deus, onde os povos partilham, onde eles vivem. Por isso, oikumene é a nossa casa. Essa casa que chama-se planeta, dividido em continentes, em países, em nações. E qual é o projeto de Deus para a oikumene? Que os povos vivam em paz. Que as nações vivam em paz. Que as pessoas partilhem, não pela lógica do poder, não pela lógica do mercado, não pela lógica da força, mas pela lógica da partilha, do amor, da solidariedade, da graça, onde cada habitante, cada morador desse grande oikos, dessa grande casa, tem voz, tem lugar, tem espaço, é refúgio. Por isso, meus queridos, na nossa visão espiritual, nós olhamos não só para a nossa casa, nossa micro, o nosso lar, família. A gente olha para a nossa família, a gente olha para essa extensão que é chamada família de Deus, a igreja. Mas também nós olhamos para essa família, humanidade. Essa casa de Deus que precisa ser cuidada, preservada, faz parte do nosso viver, do nosso ser cristão, do Evangelho, cuidar. Aliás, a palavra cuidar, o verbo cuidar, é uma forma de a gente dizer eu te amo. Porque quem cuida, ama. Quem cuida, ama.
Quem cuida dos seus está dizendo, eu amo você. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade em verbalizar, eu te amo. Mas às vezes faz uma comida boa, faz uma visita, cuida, está lá, principalmente pessoas novas em relação aos idosos. Cuida de pessoas estranhas, cuida de gente, cuida do lugar, cuida da natureza. É uma forma de dizer, eu amo, eu te amo. Amar é um novo cuidado. E eu quero ler uma palavra do apóstolo Paulo em Efésios, que nos diz o seguinte, Efésios 2:19. Portanto, vejam só, meus queridos, o que o apóstolo Paulo diz. Portanto, vocês, os não-judeus, ele está escrevendo não para o povo judeu, não para o povo que já tinha uma história com Deus, mas para aqueles outros povos, romanos, de outras tribos, de outras regiões, que não eram judeus. E Paulo está dizendo, vocês que não tinham acesso ao templo, porque no Antigo Testamento havia um templo, e nesse templo poucas pessoas entravam, poucas pessoas tinham acesso. Tinha um lugar chamado Santo dos Santos, onde Deus ali estava, segundo essa compreensão, Deus estava ali, e apenas uma vez por ano, apenas uma pessoa entrava e estava diante de Deus, ninguém mais. Era chamado Santo dos Santos. Quando Jesus dá o seu brado, o seu último suspiro na cruz, aquele véu que separava o Santo dos Santos do lugar santo rasga-se. Rasga-se por quê? Porque agora esse lugar não é para uma pessoa apenas. Esse lugar não é para poucos. Esse lugar não é somente para um povo. Esse lugar não é só para uma etnia, não é só para uma cultura, não é só para uma religião. O véu foi rasgado para dizer o quê? Todos agora têm acesso. Se no passado apenas alguns poderiam estar lá no templo, mulheres, crianças, estrangeiros, ficavam ao redor do templo, agora no Novo Testamento a mensagem é essa: vocês que não são judeus, vocês têm acesso a Deus. Por quê? Porque Deus está construindo uma casa não feita de muros, não feita de paredes, não um templo para restringir um culto, uma liturgia, um rito, mas agora Deus está construindo um povo, onde Ele habita nesse povo. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa que é o Evangelho. Por isso, Paulo diz assim, portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros, nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família da fé. Vocês são como um edifício e são construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. A pedra do edifício é Jesus Cristo. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. O que essa palavra tem a nos dizer para os nossos dias? O que essa palavra tem para nos dizer como comunidade dos apóstolos que completa 70 anos? O que esta palavra tem a dizer para você, que amanhã vai trabalhar, que amanhã você vai ter a tua lida, que amanhã você vai conviver? O que essa palavra pode nos orientar e dizer para nós? Primeiro, ela nos diz que Deus é um Deus inclusivo. Ele não exclui, Ele inclui. Ele chama. Agora, não há apenas um povo étnico, geopolítico, um lugar, mas agora o povo de Deus é formado por aqueles que creem. Independente de tribos, de raças, de nacionalidade, independente de gênero, independente de cor, de posição social, todos em Cristo são chamados. E é interessante porque o apóstolo Paulo vai dizer isso também lá em Gálatas, porque em Cristo já não há mais homem nem mulher, nem judeu nem grego, nem escravo e livre, porque todos são um em Cristo Jesus, nesse fundamento. Então, meus queridos, não faz sentido para nós cristãos criarmos barreiras, separarmos, porque o Evangelho chama as pessoas.
E só não se aproxima quem não quer, porque o Evangelho é para todos. E se o Evangelho é para todos, é uma porta aberta, é uma casa aberta, onde as pessoas podem chegar e ter esse encontro transformador, libertador, restaurador, um encontro que significa e ressignifica a vida. A igreja precisa estar com as suas portas abertas. Agora está fechada ali por causa do frio. Mas as portas precisam estar abertas. E o que significa uma comunidade que abre as suas portas? Uma comunidade que abre as suas portas está dizendo: você é bem-vindo, você é bem-vinda. Venha quem quiser, do jeito como você é. Venha, você tem lugar. Você tem lugar. Não somos nós que vamos restringir. Não somos nós que vamos dizer quem pode e quem não pode. Não somos nós que vamos dar a carteirinha para você ter acesso à igreja de Deus. Esse é o Evangelho que convida, o Evangelho que inclui, o Evangelho que diz para todos que há um lugar. Esse mesmo Evangelho que inclui é esse Evangelho que diz também assim: cuide um dos outros. Porque a casa é esse lugar onde um cuida do outro, não é assim? Na nossa casa é assim. Os pais cuidam dos filhos. Vocês são cuidados ou não pelos seus pais? Sim ou não? Sim, vocês são cuidados. Vocês cuidam dos irmãos também? Sim, ó, dos irmãozinhos, da irmãzinha. Um cuida do outro, né? Os casais, um cuida do outro. Os filhos cuidam dos pais. Na casa é assim, é cuidado. Então a igreja é o lugar do cuidado. A igreja é o lugar da mutualidade, porque todas as pessoas são bem-vindas. E ao elas serem bem-vindas, elas são cuidadas, elas são ministradas, elas são conectadas. Elas podem dizer assim: olha, antes não tinha um lugar, hoje eu tenho um lugar. Antes eu vivia como um estrangeiro, como um forasteiro, mas agora eu tenho uma casa que eu posso dizer: esta é minha casa. Eu lembro, algumas semanas atrás, alguém disse assim para mim: pastor, a igreja para mim é a extensão da minha casa, eu me sinto tão bem na igreja, como se fosse a minha casa. Isso me emocionou. Sabe que alguns aqui só falta trazer a cama para a igreja mesmo, porque estão sempre presentes. Mas que bom que encontraram um lugar que não é hostil, porque a casa não pode ser um lugar hostil. A casa não pode ser um lugar onde você impõe leis, regras, regulamentos, impondo às pessoas pesos e fardos. A igreja, o lugar, a casa de Deus, o oikos deu, que é essa expressão do Novo Testamento, oikos deu, a casa de Deus, é a casa do amor, é a casa do perdão, é a casa onde as pessoas podem chegar quebradas, sem ter medo, sem ter vergonha de serem rejeitadas. As pessoas podem chegar nessa casa e sentar, e conversar, e contar suas histórias, porque uma comunidade é feita de histórias. Nós temos 70 anos de histórias aqui, apóstolos. Nós temos 70 anos de vida de pessoas que chegaram, que se serviram, que sentaram, que ajudaram, que apoiaram. E estão assim, porque é a casa de Deus. Na casa de Deus há expressão de paz. Na casa de Deus você pode ser diferente. Você não precisa ser igual ao outro. Você pode torcer para o Grêmio ou torcer por Inter. Você pode torcer para o Flamengo ou palmeirense. Tem palmeirense aqui? Daí a gente vai orar no final do culto. Não tem problema, você pode torcer o time que você quiser. Só que na casa de Deus não há espaço para racismo. Na casa de Deus não há espaço para exploração, para mentira, para engano. Você pode votar no candidato A ou no candidato B na casa de Deus. Aqui ninguém é obrigado a votar numa só pessoa. Você pode ter liberdade para votar, desde que você não pegue uma arma e atire no seu irmão porque ele vota diferente. A casa de Deus é uma casa de liberdade, onde as pessoas são livres.
não é uma senzala onde as pessoas eram escravizadas, que não tinham voz, não tinham vez, não tinham direito. Na casa de Deus há voz. Na casa de Deus há espaço. Na casa de Deus, as pessoas podem ser restauradas pelo amor. Na casa de Deus, há lugar onde as pessoas, elas compartilham, porque é corpo de Cristo, é mutualidade. A mão precisa do pé, o pé precisa do olho, o olho precisa do ouvido, o ouvido precisa do braço, um precisa do outro, somos diferentes, mas é isso que faz a beleza. Tem um filósofo coreano que radicou na Alemanha, Byung-Chul Han, Chul Han. Ele escreveu uma tese sobre a sociedade cansada, o cansaço da sociedade. E ele disse que uma das coisas que hoje a nossa sociedade está tirando a singularidade das pessoas. As pessoas estão deixando de ser, na sua singularidade, se tornando massa, padrão. Todo mundo tem que se vestir igual, todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que torcer para o mesmo time, todo mundo tem que votar na mesma pessoa, todo mundo tem que comer a mesma comida, todo mundo tem que ser igual, porque se não for igual, você é excluído, você é colocado de lado, você está à margem. E aí esse filósofo coreano lhe diz o seguinte: esse cancelamento do outro, esse apagamento do outro, está nos adoecendo. Porque na verdade a gente cresce, na diversidade, a gente cresce nas diferenças, a gente cresce com o outro, que me desafia, que eu desafio, que eu troco de saberes, troca de vidas. Então a igreja, a comunidade, o Opus Dei precisa ser esse espaço. E nós como apóstolos queremos ser esse espaço. Aqui as pessoas têm liberdade. Aqui as pessoas amam a Deus. Aqui as pessoas vão cuidar uma das outras. Aqui as pessoas querem ser essa casa de amor, de aconchego, de segurança. Isso faz parte da história. E esse é o sentido de ser e continuar igreja. A igreja não está fundamentada numa instituição, numa estrutura, num rito, num dogma. Essas coisas fazem parte, mas o fundamento é Jesus Cristo. Paulo diz, o fundamento é Jesus Cristo. Ele é a base. Então, se aqui há liberdade, não significa que essa liberdade é sem responsabilidade. Tudo pode, então eu faço o que eu quero. Não. Aqui a gente faz o que Jesus quer. Aqui a gente deixa o Evangelho nos moldar. Aqui a gente deixa o Evangelho nos transformar. E é esse Evangelho que nos molda e nos transforma. É esse Evangelho que nos faz ser oikos, ser casa de Deus. Então, minha palavra, concluindo, meus queridos e minhas queridas, é que Deus nos chama para fazer parte da casa. Nós precisamos de uma casa. Todo mundo precisa de uma casa. Que a tua casa seja um lar seguro, de amor, de compreensão, de diálogo, de bondade. Que os teus relacionamentos sejam como relacionamentos como uma casa, que você possa sentar com as pessoas, ouvi-las, trocar experiências, sem perder a alteridade, a singularidade. E que a comunidade, a igreja que completa aqui 70 anos, continue sendo essa igreja que diz, você é muito bem-vindo e bem-vinda. Porque se a gente coloca isso num outdoor, você é bem-vindo e bem-vinda, a partir do momento que entrar quem quiser, qualquer pessoa aqui, a comunidade tem que dizer, você é bem-vinda e você é bem-vindo. A gente não olha de cima para baixo. A gente não olha como está essa pessoa, se ela é digna ou não. A gente diz, essa é a casa de Deus. Aqui você tem lugar. Que Deus nos abençoe. Amém.